Olá, professor. Você também quer comentar Ô, essa notícia boa que recebemos hoje? Como você está? ô, tudo bom, Thalita? E eu vi que você está muito Tudo bom. famosa, está ao lado do nosso maior líder popular da história. Você viu, Não, entrevistei eu não ontem, fiz tô parte com. dessa coletiva, foi bacana. Comente. Agora, se tivesse essa notícia ontem, a gente tinha abusado com isso, viu? Saiu um dia depois, que pena, mas comenta pra gente. Não, mas essa notícia boa, eu vou. O espírito dela vai acabar agora, Thalita, porque eu vou ter que dar Ah, notícia muito ruim no plano internacional. Então, foi bom que seus espectadores ficaram um pouquinho animados, mas eu quero falar. O tempo todo da guerra me perguntavam: vai ter essa terceira guerra? Eu falava: não vai ter. Vai ter algum ataque nuclear? Eu falei o tempo todo: não vai ter. Ontem, o grande ministro Lavrov, é o Celso Amorim da Rússia, deu uma sim. entrevista e pela primeira vez disse que estamos perto de uma guerra mundial e perto do disparo de um artefato nuclear. Bom, eu quero falar para vocês aqui, não vou ter tempo de falar muito. Em 1966, os Estados Unidos fizeram um sistema de classificação, a sigla é DEFCON, Defense Condition, é a condição de defesa. É uma forma de eles em quanto tempo precisa para as tropas reagirem a um ataque nos Estados Unidos. Então, ela é de baixo para cima, DEFCON 5, 4, 3, 2 e 1. O DEFCON 5, que é o azul, é o normal, mas ele não fica no 5, ele fica no 4, no verde, que é prontidão um pouco acima do normal. Aí o mais perigoso de todos é o DEFCON vermelho 2, próximo a uma guerra nuclear. As Forças Armadas têm que estar prontas em 6 horas. DEFCON 1, prontidão máxima, a guerra nuclear começou. Bom, em toda a história dos Estados Unidos, só uma vez teve DEFCON 2. Foi quando teve os mísseis em Cuba. Eles não divulgam nesse momento como está o DEFCON, Defense Condition, condição de defesa. É readiness, é o sistema de prontidão. Eu acho que eles estão no prontidão 3, amarelo, que é aumento da prontidão da força acima do normal, não é? E a Força Aérea já pronta para agir em 15 minutos. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? A Rússia não queria fazer essa guerra. Ela demorou 8 anos. Ela negociou, ela falou, ela fez reunião da diplomacia. Ucrânia, Kiev, não ouvia. Nesses 8 anos, eles mataram 15 mil moradores da região do Donbas. Apesar de terem assinado em 2014 um acordo de paz. O presidente da Ucrânia, o presidente da Rússia, o presidente da Bielorrússia e mais o presidente das duas repúblicas. Ninguém respeitou. Ninguém eles, né? Então, não foi por falta de aviso. Eles afrontaram a Rússia. A Rússia não é um país para ser afrontado. A Rússia tem um passado imperial, mas mesmo antes da União Soviética, era um império, um dos maiores que a Terra já conheceu. E depois da União Soviética, ela nunca mais invadiu, nunca mais teve esse característica imperial, mas era a segunda maior potência do mundo, nem a China chegava perto. E mesmo depois de ter acabado a União Soviética, né, em 91, 9 anos depois, quando Putin assume em 2000, ela começa a modernizar suas forças armadas e volta a ser respeitada internacionalmente. Hoje, a Rússia tem uma tecnologia militar melhor que a dos Estados Unidos. Eles passaram todos esses meses dizendo: Ucrânia pode entrar na OTAN, não tem problema. E o pior é que parte da nossa turma de esquerda dizia assim: não tem problema a Ucrânia entrar na OTAN, instala mísseis ali,
na fronteira com a Rússia, em 3 minutos, 300 quilômetros, eles estão em Moscou. Né? É a mesma coisa dos mísseis em 62, em Cuba, mísseis nucleares. Né? Isso foi um erro que o Khrushchev cometeu, mas, na verdade, ele estava respondendo a algo que 2 anos antes os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, que já era da OTAN, virado para Moscou. Aí eles retiraram lá e o Khrushchev retirou de Cuba. Né? Eles não contam a história que antes eles também instalaram lá na Turquia contra a União Soviética. Então, os Estados Unidos, eles viveram naquele momento, o termo não é crise existencial, a gente usa crise existencial para nós, assim, eu estou em crise. A existência fica colocada em jogo do país. Então, isto não é inaceitável para qualquer país. É o que a Rússia estava vivendo desde 2014 e chegou no limite máximo que em 24 de fevereiro Putin teve que agir. Thalita, não adianta ele estar fazendo tudo o que está fazendo, já ganhou a guerra, apesar deles dizerem que quem está ganhando é a Ucrânia. Ele ocupou o leste, ocupou o sul. Não é? Agora, ontem foi para Kiev o Lord Austin da Defesa e o Lloyd, do secretário de Estado. Falaram para a Ucrânia que não está descartado a Ucrânia voltar a pedir o ingresso na OTAN. Isto é uma barbaridade. Aí o Lavrov não teve alternativa, deu essa entrevista e falou em disparo nuclear. Que disparo seria esse? É um disparo de uma arma tática nuclear que já foi usada 4 vezes, nenhuma em guerra, apenas em teste. O poder de dinamites, o cálculo eles falam por quiloton. Quiloton são 1.000 toneladas. Nesse caso, a mais simples é meio quiloton. Né? É a bombinha mais simples. Ela seria utilizada para você jogar numa região onde tivesse todo um exército estacionado, com os blindados e tal, você desaparece tudo aquilo. Ou em um porta-aviões, como os Estados Unidos tem 7 frotas, do lado dos porta-aviões tem 11 navios, que é o chamado Scott Group, né, que é o grupo de proteção do porta-aviões. Bom, destrói tudo. O problema da arma tática nuclear não é a capacidade... Se ele destruísse só aquilo, o problema é a radiação, que se espalha pelo mundo inteiro. Bom, dito isso, eu acho que eles estão forçando a mão para que a Rússia tome esta atitude, porque, você veja, a Europa, especialmente a Alemanha, que precisa do gás russo, a Alemanha é a que mais manda armas para a Ucrânia. É como se os americanos dissessem: nós lutaremos até o último soldado ucraniano. Eles não vão mandar soldado, mas vão entupir a Ucrânia de armamentos os mais pesados possíveis, para agredir a Rússia. Né? O que comprova tudo aquilo que o Putin falava antes. Né? Esta OTAN aqui na porta da Rússia é para nos agredir. A nossa existência fica colocado em xeque. Então, eu quero trazer, não vou dizer má notícia, mas eu não estou animado no sentido de que isto não é possível acontecer. De ontem para hoje, eu estou no DEFCON 3, não é? Aumento de prontidão é o amarelo, eu estou achando que isto é possível acontecer. Né? Veja, a República Popular da Coreia, que eles chamam de Coreia do Norte, a Coreia socialista, o baixinho lá, né, você viu, né? Ele tem 8 ogivas nucleares. A Rússia tem 6.000, né? O Trump foi lá e apertou a mão do baixinho gordinho. Por que ele faz isso? Porque ele tem ogiva nuclear e a Coreia do Sul não tem. A Coreia do Sul é ocupada militarmente pelos Estados Unidos, mas eles não têm armas nucleares, né? Então, é uma situação... Pode disparar, né, na Coreia. Se houver um conflito, armas nucleares táticas são chamadas armas de dissuasão. Elas não são armas ofensivas, elas são defensivas. Mas se explode uma,
é como quem diz, não mexa comigo que eu vou me defender. Né? Então, ela não é uma Sim. arma para atacar, mas ela dissuade o inimigo a atacar. Né? Então, eu E queria professor, começar. é, É, ah, que foi um balde de água fria, poxa, mas claro que precisamos eu entender vi que essa você estava situação, no esse pique contexto. comigo. Mas, é, não, mas deixa eu te perguntar, na sua avaliação, o que seria esse ato que poderia ocasionar o disparo dessa munição, desse armamento por parte da Rússia? Já está acontecendo. A Alemanha mandou 60 tanques de guerra. A Inglaterra mandou 40 blindados. Estão enchendo a Ucrânia de armamentos pesados, modernos, sofisticados. É mais do que a guerra de procuração. É uma guerra dupla de procuração. Ela ocorre no plano militar e ela ocorre no plano econômico. Os Estados Unidos aprovam o boicote ao petróleo e ao gás russo e exige que todos os seus aliados da Europa façam o mesmo. A Europa vai ficar sem gás. Ontem, a Rússia cortou o gás da Polônia e da Bulgária, que se recusam a pagar em rublos. Vários países, especialmente Sérvia e Hungria, já vêm pagando. E a Áustria, ontem, vendo que a situação é para valer, passou a pagar em rublos ontem. Vamos ver quanto tempo a Polônia e a Bulgária vão aguentar sem o gás russo. Então, há uma crise energética, há uma inflação elevadíssima, há uma falta de produtos básicos essenciais. A Alemanha está dividida. O Scholz, no primeiro momento, ele até defendeu o Nord Stream 2, mas depois ele capitulou completamente. Mas a Alemanha está dividida. Né? O presidente Frank-Walter Steinmeier, o presidente da Alemanha é nada, ele é eleito indireto. Às vezes a gente nem sabe o nome, porque lá é parlamentarismo. No entanto, ninguém chega a ser presidente da Alemanha, mesmo de forma indireta, sem apoio do Congresso. Não é? Sim. Então, ele teve na Ucrânia, esse presidente, ele não é que ele está com o Putin, ele está contra o Olaf Scholz, que está levando a Alemanha para o buraco. Ele quer o gás russo, ele representa esta burguesia alemã que precisa do gás e não quer pagar 5 vezes mais caro o gás que os Estados Unidos estão ofertando, que ainda não está disponível. Não é? Não tem gasoduto ainda suficiente. Então é uma situação muito difícil. Não é? Esse presidente abriu uma dissidência, infelizmente, dentro da União Europeia. Esse racha, essa dissidência não é grande o suficiente para mudar o rumo da guerra e tudo indica que eles vão continuar mandando. Agora, eu recebi uma notícia hoje, traduzido por uma agência. É uma agência que é Slava, Glória, Slava Rússia, Glória Russa. Eu preciso confirmar isso, mas o meu companheiro José Reinaldo, ele é um especialista nisso, ele confirmou pela Sputnik que nessa viagem ontem, o Blinken teria dito que os Estados Unidos não obstaculizariam que a Ucrânia se decretasse um país neutro, que é a grande reivindicação da Rússia. A Ucrânia não pode entrar em nenhuma aliança militar. Né? Então vamos acompanhar, se seguir o rumo que as coisas estão, e eu não vejo ainda o cenário de que isso vai se interromper. Eu acho que é possível um conflito de maiores proporções. A China disse ontem que não quer a guerra mundial, mas se ela acontecer, a China não vai ficar neutra, porque ela tem um tratado de amizade, tem aquele documento de 4 de fevereiro que apoia a Rússia na questão de contra-expansão da OTAN para o leste europeu. Então, nós estamos na iminência, né? É o DEFCON 3, né? Ou podendo chegar ao DEFCON 2. Eu estou temeroso, né? Espero que os cientistas eles têm um reloginho
que é o chamado relógio atômico. Meia-noite seria a explosão de todas as bombas na Terra. Então eles falam, nós estamos a 5 minutos da meia-noite, 4 minutos. Eu diria hoje que o ponteiro andou mais 1 minuto. Ele fica sempre em 5 minutos antes do fim do mundo. Aí caiu para 4, acho que de ontem para hoje ele caiu para 3, porque a situação ficou muito tensa. Eu espero que não aconteça, mas eu também não tenho aqui o dever de trazer só notícias boas, né? Mas claro, vamos ter esperança. Sabe, professor, que eu, inclusive, eu ficaria ainda especulando sobre possíveis reações de outros países, né? O que Estados Unidos faria caso, de fato, a Rússia lançasse essa arma? O que a China faria? Mas acho que a gente pode esperar para falar mais sobre isso, né? Vamos esperar agora o que acontece nesses próximos dias, né? E é claro que a gente vai continuar comentando a situação da Ucrânia.